O reino animal é lar de processos de nascimento realmente impressionantes, que parecem quase estranhos demais para serem reais. Mas, ei, todo nascimento é um milagre. Yada, yada, yada. Isso não significa que não possamos olhar para os mais bizarros e pensar, eca. Prepare-se para se impressionar com a maravilha da realidade do nascimento. Estes são 21 nascimentos de animais de deixar a boca aberta. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like agora. Vamos começar. Número 1. Nascimentos misteriosos de serpentes. As serpentes possuem uma grande variedade de métodos reprodutivos, e seus processos de nascimento são tão misteriosos quanto as próprias criaturas. Algumas espécies de serpentes põem ovos, enquanto outras dão à luz filhotes vivos, e cada método tem suas próprias características fascinantes. Para as serpentes que põem ovos, o período de gestação geralmente varia de 30 a 90 dias, dependendo da espécie. Depois que a fêmea põe seus ovos, ela pode deixá-los para incubar sozinhos ou pode ficar com eles, mantendo-os aquecidos até que eclodam. Os filhotes emergem totalmente formados e prontos para começar suas vidas independentes. Por outro lado, as serpentes vivíparas dão à luz filhotes vivos, com o período de gestação mais semelhante aos mamíferos, durando de 3 a 6 meses. Os filhotes de serpente nascem totalmente desenvolvidos, mas ao contrário das que põem ovos, eles dependem da mãe por um tempo para aprender habilidades de sobrevivência antes de se aventurarem sozinhos. Esse processo é um testemunho da adaptabilidade das serpentes e como diferentes espécies evoluíram maneiras únicas de dar à luz e cuidar de seus filhotes. Seja pondo ovos ou dando à luz, o processo reprodutivo das serpentes é sempre uma visão incrível e misteriosa de se testemunhar. Número 2. O parto doloroso do porquinho da Índia. O processo de parto do porquinho da Índia é um dos mais dolorosos e perigosos para a mãe. Ao contrário da maioria dos roedores, os filhotes de porquinho da Índia nascem cobertos por cerdas macias, mas afiadas, que são protetoras. Embora isso forneça alguma defesa para os filhotes, pode ser perigoso durante o nascimento, especialmente se os espinhos estiverem posicionados de forma incorreta. Se o bebê estiver virado para a direção errada durante o parto, os espinhos afiados podem ficar presos dentro do canal de parto da mãe, causando-lhe dor excruciante. Esse processo doloroso de parto é um risco sério para a mãe e o filhote, pois os espinhos podem rasgar os tecidos e causar complicações. Apesar da dificuldade do parto, os porcos-espinhos são resilientes, e a mãe precisa suportar a dor para trazer seus filhotes ao mundo. Uma vez nascido, o filhote de porco-espinho é totalmente dependente da mãe para proteção e cuidados. O processo de nascimento destaca os desafios que acompanham as defesas naturais do porco-espinho e como o design da natureza, às vezes, leva a consequências tanto protetoras quanto dolorosas. Número 3. O kiwi colossal e seus ovos enormes. Imagine carregar um bebê que pesa metade do seu peso corporal. Parece impossível, certo? Mas para o kiwi colossal, isso é perfeitamente normal. Essa peculiar ave, com suas longas pernas, bico afiado e a incapacidade de voar, tem uma das características reprodutivas mais notáveis no reino animal. O kiwi põe ovos que pesam cerca de 25% de seu peso corporal, o que é enorme quando se considera o tamanho da ave. Um único ovo de kiwi é aproximadamente do tamanho de 6 ovos de galinha, tornando-se um dos maiores ovos em relação ao tamanho do corpo no mundo das aves. Durante o desenvolvimento do ovo, o kiwi consome muito mais comida do que o normal para sustentar o crescimento de um ovo tão massivo. Isso coloca uma pressão sobre a ave, deixando-a fraca e desconfortável, razão pela qual o kiwi frequentemente procura poças de água frescas para sentar, aliviando parte do desconforto. Após colocar o ovo, leva pelo menos 80 dias para que o ovo ecloda. Quando o filhote finalmente emerge, é como um bebê gigante nascendo.
um filhote do tamanho de uma criança humana. É um processo fascinante, comparável ao nascimento de um ser humano de 7 anos. O processo reprodutivo do kiwi é um testemunho das maneiras incríveis pelas quais os animais se adaptam aos desafios da reprodução. Número 4. O nascimento raro dos cavalos. Os cavalos são criaturas verdadeiramente majestosas, conhecidos por sua beleza, força e inteligência. Como os seres humanos, eles precisam se reproduzir para garantir a continuidade de sua espécie. Normalmente, os cavalos dão à luz a um único potro após cerca de 11 meses de gestação. No entanto, existem casos raros em que os cavalos dão à luz a gêmeos ou até trigêmeos, o que traz consigo uma série de riscos e desafios. Os cavalos não estão preparados para carregar mais de um filhote por vez. Seus corpos são projetados para nutrir e cuidar de um único potro, fornecendo-lhe o espaço, os nutrientes e a atenção de que precisa para crescer saudável e forte. Quando há gêmeos, a falta de espaço no útero torna mais difícil a sobrevivência de ambos. Nesses casos, os veterinários podem realizar um procedimento chamado redução de gêmeos, em que um dos embriões é cuidadosamente removido para dar ao outro uma melhor chance de sobrevivência. Mesmo quando ambos os potros sobrevivem, é um evento raro e impressionante. Veja a história de Destiny, uma égua irlandesa do Gazan Farm Studs, na Inglaterra. A dona de Destiny, Tanya McKay, percebeu que a égua estava grávida e ofereceu cuidados extras, mas ninguém poderia ter esperado o que aconteceu depois. Após dar à luz a um potro, Destiny surpreendeu a todos ao dar à luz um segundo filhote poucos minutos depois. Ambos os potros sobreviveram, o que é uma conquista incrível no mundo dos nascimentos de cavalos. No entanto, cuidar de 2 potros ao mesmo tempo pode ser exaustivo para a mãe, e trigêmeos são tão raros que as chances de os 3 sobreviverem são extremamente pequenas. Então, quando você vê uma égua grávida com uma barriga particularmente grande, há uma chance de que ela esteja carregando gêmeos ou trigêmeos, um acontecimento raro e arriscado no mundo equino. Número 5. Aranhas veludo e o sacrifício. O processo de parto das aranhas veludo é um dos exemplos mais chocantes e macabros de sacrifício maternal. Após colocar seus ovos, o corpo da mãe-aranha começa a se decompor, com os tecidos internos se transformando em líquido. Quando os ovos eclodem, as aranhas filhotes são muito jovens e frágeis para se alimentar sozinhas. Então, em uma reviravolta trágica, a mãe regurgita os restos liquefeitos de seu próprio corpo em decomposição, dos quais as aranhas filhotes se alimentam. Esse processo continua até não restar mais nada para elas consumirem. Nesse ponto, os filhotes se voltam contra a mãe, consumindo até o último pedaço dela, até que ela se torne apenas uma casca vazia. Quando terminam, os filhotes se dispersam e começam suas próprias vidas na natureza. Esse processo arrepiante é uma dura realidade da vida selvagem, onde as mães muitas vezes sacrificam tudo pela sobrevivência de seus filhotes. O sacrifício extremo da aranha de veludo destaca a natureza muitas vezes brutal da reprodução no reino animal. Número 6. Hienas e o pseudopênis. O processo de parto das hienas malhadas é árduo e perigoso, especialmente para as fêmeas. Ao contrário da maioria dos mamíferos, as fêmeas de hiena possuem o que é chamado de pseudopênis, um pênis falso que imita a estrutura dos genitais masculinos, mas não tem a mesma função. Isso é um grande desafio quando se trata de acasalamento e parto. A fêmea deve retrair seu pseudopênis durante o acasalamento para se acasalar corretamente com o macho, e quando chega a hora de dar à luz, a situação se torna ainda mais complicada. A fêmea de hiena deve dar à luz seu filhote através dessa abertura incrivelmente estreita, que tem apenas cerca de 2,5 centímetros de largura e 58 centímetros de comprimento. Isso torna o processo de parto extremamente doloroso e perigoso. Infelizmente,
até 60% dos filhotes ficam presos e sufocam durante o parto, e mais de 15% das mães morrem no processo. Mesmo que a mãe e o filhote sobrevivam, os genitais da fêmea frequentemente se rasgam, deixando-a com dores e desconfortos duradouros. As consequências desse processo brutal deixam tanto a mãe quanto seu filhote com cicatrizes que duram a vida toda. É uma maneira incrivelmente difícil e trágica para a espécie se reproduzir. Número 7. Caracóis que disparam. Os caracóis são criaturas fascinantes, e seus hábitos reprodutivos são tão interessantes quanto únicos. Você sabia que os caracóis são hermafroditas? Isso significa que cada caracol possui órgãos reprodutivos masculinos e femininos, o que permite uma reprodução mais eficiente. Existem cerca de 43 mil espécies de caracóis, e eles vivem em uma ampla gama de ambientes, desde a terra até a água doce e até a água salgada. Quando os caracóis se reproduzem, não se encontram apenas para acasalar. Eles realizam um ritual de cortejo especial, conhecido como darting, disparo. Durante essa dança, os caracóis disparam espinhos de cálcio uns nos outros para se estimular. Esse comportamento de disparo ajuda a garantir que ambos os caracóis estejam prontos para a fertilização, aumentando as chances de ovos saudáveis. Após o cortejo, cada caracol se afasta para encontrar um local úmido para depositar seus ovos, que podem variar de 30 a 100 ovos por caracol. Então, da próxima vez que você vir um caracol, saiba que ele provavelmente teve uma vida amorosa mais complexa e aventureira do que você imaginava. Número 8. Adeus, mãe polvo. O polvo tem um dos processos de nascimento mais bizarros e comoventes do reino animal. Durante a temporada de acasalamento, o macho e a fêmea se encontram brevemente antes de seguirem seus caminhos separados. A fêmea, então, busca um local seguro para colocar seus ovos. O período de gestação, também conhecido como incubação, pode durar várias semanas, dependendo da espécie. Uma vez que a fêmea coloca milhares de ovos, ela os fixa com segurança em um abrigo ou fenda. A partir desse momento, ela não sai de perto dos ovos, nem mesmo para se alimentar. O processo é incrivelmente exaustivo para a mãe, que se concentra completamente em proteger e cuidar de seus ovos, chegando a desativar a parte de seu cérebro responsável pela fome. Como resultado, a mãe não se alimenta e, com o tempo, morre de fome, enquanto protege seus filhotes ainda não nascidos. Quando os ovos eclodem, a mãe polvo, tendo se sacrificado pela próxima geração, já não está mais viva. A geração já não está mais viva. Esse ciclo trágico destaca os extremos que alguns animais percorrem para garantir a sobrevivência de seus filhotes. Número 9. Elefantes e a longa gestação. Os elefantes estão entre as criaturas mais impressionantes da Terra, e o processo de gestação deles é tão notável quanto seu tamanho. Sendo os maiores mamíferos terrestres, os elefantes têm o período de gestação mais longo de qualquer mamífero, impressionantes 22 meses. Isso é quase 2 anos inteiros. Essa gestação prolongada é crucial para o desenvolvimento do bezerro, que ao nascer pode pesar de 90 a 115 quilos, cerca do tamanho de um ser humano adulto. Devido ao grande tamanho do bezerro, os elefantes geralmente dão à luz a apenas um filhote, embora gêmeos possam ocorrer em raras ocasiões. O processo de parto é cuidadosamente gerido e a mãe normalmente escolhe um local isolado, longe do rebanho, para dar à luz. Isso lhe dá privacidade e reduz o risco de predadores. Surpreendentemente, apenas 20 minutos após o nascimento, o bezerro de elefante já consegue ficar em pé e dentro de 2 dias está andando ao lado do rebanho. O longo período de gestação garante que o bezerro seja forte e esteja pronto para acompanhar o rebanho na perigosa savana. Essa adaptação é vital para a sobrevivência do bezerro, pois o rebanho deve se mover constantemente para evitar ameaças e garantir a segurança de todos os seus membros. Número 11. A Rainha Leoa. Os leões são há muito tempo celebrados por sua presença majestosa
e comportamentos sociais, conquistando seu lugar como os reis da selva. Esse título não é dado apenas por sua dominância, mas também pela maneira como criam seus filhotes. A leoa tem um período de gestação específico de cerca de 100 dias, crucial para o desenvolvimento de seus filhotes. Durante esse tempo, a leoa se torna menos ativa, focando em descansar e se alimentar para garantir a saúde de seu bebê. Ela também busca um local isolado e seguro, longe da manada, para dar à luz, proporcionando proteção contra ameaças potenciais, como predadores e leões rivais. Ao nascer, os filhotes são pequenos, cegos e surdos, pesando apenas 1 ou 2 quilos. Durante as primeiras semanas, eles dependem completamente da mãe para calor, proteção e nutrição. A leoa alimenta seus filhotes com seu leite e permanece na toca escondida até que eles estejam prontos para começar a explorar. À medida que seus olhos se abrem, os curiosos começam a se mover, mas ficam perto da presença protetora da mãe. Depois de algumas semanas, os filhotes começam a aprender a interagir com outros leões e, eventualmente, começam a praticar suas habilidades de caça. Esse processo cuidadoso garante que os filhotes cresçam fortes e aprendam os modos da manada. Número 12. Peixes boca-jaw e suas bocas ativas. Os peixes boca-jaw são criaturas fascinantes, especialmente por suas grandes mandíbulas distintas. Esses peixes são conhecidos por um processo de nascimento único e fascinante, que é um pouco como o das aranhas de veludo, mas totalmente diferente. Depois que a fêmea do peixe boca-jaw põe seus ovos, ela se afasta e não tem mais papel em seus cuidados. É o macho do peixe boca-jaw que assume, recolhendo todos os ovos com sua boca. Esse processo incomum é chamado de reprodução bucal e, como você pode imaginar, é algo bem trabalhoso para o pai. Durante mais de um mês, os ovos permanecem na boca do macho, que não come nada. Em vez disso, ele ocasionalmente cospe os ovos para fora, apenas para recolhê-los de volta em sua boca, garantindo a devida oxigenação. Esse processo notável espelha o das aranhas de veludo, onde os ovos dependem do pai para nutrientes, embora não o prejudique. Quando os ovos eclodem, o pai peixe boca-jaw libera os alevinos recém-formados no oceano, garantindo a sobrevivência da próxima geração. É uma abordagem fascinante de cuidado parental que mostra as maneiras únicas que os animais garantem a sobrevivência de seus filhotes. Número 13. A longa gestação das girafas. Quando se trata de gestação animal, as girafas têm um dos períodos de gestação mais longos. Enquanto muitos animais carregam seus filhotes por 9 ou 10 meses, as girafas ficam grávidas por impressionantes 15 meses, cerca de 470 dias. Mas por que a gestação delas é tão longa? A razão está no desenvolvimento do bezerro e na necessidade de força para sobreviver na perigosa savana. Ao nascer, um bezerro de girafa já é grande, pesando normalmente entre 45 e 68 quilos e com mais de 1,80 m de altura. Esse tamanho e força são cruciais para a sobrevivência do filhote, pois ele precisa ser capaz de ficar em pé e correr logo após o nascimento para evitar predadores. Durante o parto, a mãe girafa fica em pé, já que deitar poderia causar lesões ao bezerro devido ao seu longo pescoço e pernas. O parto começa com as 2 primeiras pernas saindo, seguidas da cabeça e do resto do corpo. Após o nascimento, os bezerros de girafa crescem rapidamente, incrivelmente rápido, aumentando 2,5 centímetros por dia durante sua primeira semana. Horas após o nascimento, o bezerro já consegue ficar em pé, andar e até começar a se alimentar. Bezerros JFF nascem prontos para enfrentar o mundo selvagem e se adaptar à vida na savana. O rápido crescimento e a capacidade de se tornar móvel rapidamente são traços vitais de sobrevivência em seu ambiente hostil. Número 14. A jornada da gravidez da alpaca. As alpacas têm um processo único de gestação que garante que tanto a mãe quanto o filhote permaneçam seguros e saudáveis.
A fêmea de alpaca, conhecida como dam, mãe, carrega seu filhote, chamado de cria, por cerca de 11 meses e meio, aproximadamente o mesmo tempo de uma gestação humana. Esse longo período de gestação permite que a cria cresça forte e saudável. Nos estágios iniciais, a cria é pequena, mas cresce rapidamente, o que exige que a mãe consuma mais alimentos para atender às necessidades nutricionais, tanto dela quanto do filhote em desenvolvimento. Quando chega a hora do parto, geralmente pela manhã ou à tarde, a mãe dá à luz enquanto está em pé, o que ajuda a manter a área de parto limpa e evita contaminação. O parto é rápido e tranquilo, e em poucas horas a cria já consegue ficar em pé e caminhar, embora possa precisar de um pouco de ajuda da mãe no começo. A mãe limpa cuidadosamente a cria e garante que ela comece a mamar, pois isso é essencial para o filhote receber os nutrientes e anticorpos vitais. As alpacas têm um processo de parto bem organizado e protetor que ajuda a garantir que a cria esteja pronta para prosperar no mundo, começando com a nutrição necessária logo após o nascimento. Número 15. O fascinante nascimento do bicho preguiça. Os bichos preguiça são algumas das criaturas mais lentas da Terra, mas seu processo de nascimento é tudo, menos devagar. Existem dois tipos principais de bichos preguiça: o bicho preguiça de 2 dedos e o de 3 dedos, cada um com um ciclo reprodutivo ligeiramente diferente. O bicho preguiça de 2 dedos carrega seu filhote por cerca de 11 meses e meio, enquanto o bicho preguiça de 3 dedos tem um período de gestação muito mais curto, de apenas 6 meses. Quando chega a hora do parto, a mãe geralmente se move para um galho mais baixo da copa e dá à luz enquanto está de cabeça para baixo. Essa posição garante que, se o filhote cair, ele não cairá de uma altura perigosa e correrá menos risco de se machucar. Caso o filhote caia, a mãe pode descer lentamente para recuperá-lo. Após o nascimento, a placenta cai no chão da floresta e a fêmea de bicho preguiça desce para comê-la, um comportamento comum na natureza que provavelmente oferece um aumento nutricional ou ajuda a manter os predadores afastados. O filhote de bicho preguiça nasce totalmente desenvolvido, com os olhos abertos, garras e dentes afiados, e se agarra instintivamente aos pelos de sua mãe. Embora totalmente desenvolvido, o filhote depende de sua mãe para aprender as habilidades necessárias para sobreviver na floresta tropical. Os filhotes recém-nascidos pesam entre 300 e 500 gramas, sendo que os bichos preguiças de 3 dedos costumam ser menores que seus parentes de 2 dedos. Esses filhotes são totalmente dependentes das mães, enquanto começam suas vidas no topo das árvores. Número 16. O saco de ovos protetor dos caranguejos. Os caranguejos têm um processo reprodutivo fascinante, especialmente durante a estação chuvosa, quando começam a se acasalar. O caranguejo macho se move em direção à costa, e a fêmea procura um parceiro. Uma vez que o acasalamento ocorre, a fêmea carrega os ovos fertilizados sob seu abdômen, em uma área especial, conhecida como saco de ovos. Os ovos permanecem protegidos dentro do saco por cerca de 2 a 3 semanas, dependendo da espécie e dos fatores ambientais. Quando os ovos estão prontos para eclodir, a fêmea os solta na água, no momento exato, muitas vezes quando a maré está certa. Os ovos eclodem em larvas minúsculas chamadas zoea, que são transparentes e diferem muito na aparência dos caranguejos adultos. Essas larvas flutuam com as correntes e passam por várias fases de desenvolvimento, eventualmente se transformando em megalopas. Como megalopas, elas se assemelham a pequenos caranguejos, mas ainda não estão completamente crescidas. Elas se instalam no fundo do mar e continuam a crescer por meio de uma série de mudas, descartando seus exoesqueletos e ficando maiores até se tornarem caranguejos adultos. É uma metamorfose longa e complexa, demonstrando o quão únicas e adaptáveis são os caranguejos. Número 17. O bebê de reserva. No mundo da reprodução animal, o quokka possui uma das estratégias mais intrigantes. Durante os 28 dias de gestação, a quokka carrega não um, mas 2 bebês em desenvolvimento.
O primeiro, chamado Joey, nasce como de costume, mas o segundo bebê permanece no útero da mãe como um backup. Se algo acontecer com Joey, o bebê de reserva já está totalmente desenvolvido e pronto para nascer. Acho que o bebê é um pouco grande para o poder. No entanto, o Joey não pode sobreviver sozinho ainda. Ele permanece na bolsa de sua mãe por até 6 meses, se alimentando e crescendo. Mesmo depois disso, o jovem Quokka permanece dependente de sua mãe por mais 1 mês, antes de estar pronto para enfrentar o mundo. Essa estratégia ajuda a garantir que o Quokka possa continuar sua linhagem, mesmo que algo dê errado com o primogênito. Número 18. Mãe jacaré excessivamente protetora. Apesar de sua reputação feroz, os jacarés são mães incrivelmente dedicadas. Quando uma fêmea de jacaré está pronta para botar seus ovos, ela se move para um local seguro em terra, perto da água, onde cava um buraco, coloca seus ovos e os cobre. Depois disso, ela não se afasta muito. Por cerca de 3 meses, ela mantém uma vigilância constante sobre o ninho, mas como ela sabe quando os ovos estão prontos para eclodir? Os filhotes de jacaré emitem um som de chilrear que sinaliza a mãe. Assim que ela ouve isso, corre para pegar os filhotes gentilmente com a boca, protegendo-os de predadores. Ela então os leva para a água, onde estão seguros. Esse comportamento destaca os instintos protetores do jacaré, já que os recém-nascidos são frágeis e vulneráveis a serem comidos por outros animais. Número 19. Sacos vocais dos sapos. A maioria dos sapos segue um processo de nascimento previsível. Eles colocam seus ovos na água e os ovos se transformam em girinos que se desenvolvem em sapos adultos. Mas os sapos de Darwin adotam uma abordagem incomum. Quando uma fêmea coloca seus ovos, o macho os engole, não para comê-los, mas para protegê-los. Ele coloca os ovos em seu saco vocal, que serve como um lugar seguro para os ovos se desenvolverem, protegendo-os de predadores. Durante 8 semanas, o macho fica sem se alimentar enquanto os ovos passam por sua transformação. Quando os ovos eclodem dentro do saco vocal do macho, o sapo expulsa os girinos completamente formados, prontos para enfrentar o mundo. Esse método não só protege os ovos, mas também garante que todos os ovos sejam fertilizados. É uma maneira fascinante e única para esses sapos assegurarem a sobrevivência de seus filhotes. Número 20. Bolsa de canguru. Os cangurus têm um dos processos de nascimento mais únicos e fascinantes do reino animal. Ao contrário de muitos mamíferos, seu período de gestação é muito curto, durando apenas de 30 a 36 dias. Quando um filhote de canguru, ou Joey, nasce, está em um estado extremamente subdesenvolvido. O Joey é minúsculo, mal do tamanho de um grão de feijão sem pelos, e pesa menos de 1 grama. Ao contrário de alguns animais que carregam seus filhotes na boca ou nas costas, a mãe canguru não pega imediatamente o Joey. Em vez disso, o Joey instintivamente rasteja para a bolsa da mãe em busca de segurança e calor. A bolsa é forrada com um tecido especial que ajuda o Joey a se prender a um dos mamilos da mãe, onde continuará se desenvolvendo e crescendo. O Joey se alimenta de leite e gradualmente começa a amadurecer, crescendo pelos e adquirindo características mais semelhantes às de um canguru. À medida que o Joey fica mais forte, começa a passar mais tempo fora da bolsa, mas sempre retorna a ela em busca de segurança. Quando o Joey tem entre 8 meses e 1 ano, está pronto para deixar a bolsa e começar a viver de forma independente, embora ainda possa retornar em busca de conforto e segurança. Número 21. Guaxinins espertos. Os guaxinins são uma verdadeira prova de inteligência e adaptabilidade no mundo animal. Esses mamíferos de tamanho médio são facilmente reconhecíveis pelas marcas de pelagem preta ao redor dos olhos e pelos seus distintivos rabos espessos com anéis. Como onívoros, os guaxinins têm uma dieta variada, comendo de tudo, desde frutas e insetos até pequenos animais. Em áreas urbanas, eles são conhecidos por revirarem lixeiras ou buscar comida nos habitats humanos.
São famosos por suas patas frontais habilidosas, que usam como mãos, pegando e manipulando objetos com destreza. Quando se trata de reprodução, as fêmeas de guaxinim dão à luz uma vez por ano, geralmente na primavera, após um período de gestação de cerca de 63 dias. Ao nascerem, os filhotes, conhecidos como kits, são indefesos, cegos e dependem da mãe para a sobrevivência. A mãe os leva a um abrigo seguro, que pode estar em árvores ocas, tocas abandonadas ou até sótãos. Em cerca de 3 semanas, os kits começam a abrir os olhos e começam a explorar. Quando atingem cerca de 12 semanas, começam a aprender a procurar comida, embora geralmente permaneçam perto da mãe por um pouco mais de tempo, ganhando as habilidades necessárias para sobreviver sozinhos. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!